Olá amigos, estamos de volta ao programa Matéria e Energia, que vai ao ar todas as terças e sextas, através do YouTube, acessando Joaquim Fernandes Braga Neto, ou através do meu Facebook, acessando Joaquim Braga Neto. Hoje nós vamos falar sobre anorgasmia. A anorgasmia, ela pode ser definida por uma inibição recorrente do orgasmo. Ou seja, às vezes a pessoa tem um orgasmo, às vezes não. Ou de uma inibição persistente do orgasmo, ou seja, a pessoa nunca tem um orgasmo, ela nunca goza, para a gente falar numa linguagem mais popular. E existem algumas razões que vão determinar essa inibição, que são as razões biopsico-socio-espirituais. Antes de falar sobre esses 4 fatores, é importante a gente lembrar que já temos um vídeo onde falamos sobre disfunções sexuais e está postado no YouTube e vale a pena dar uma conferida para lembrar um pouco sobre o que falamos. E lembrando desse vídeo, eu quero dizer que nós vamos falar da relação sexual no nosso atual nível evolutivo, que é o nível das pessoas do século XXI, onde nós vivemos, né? É importante, para começar, que a gente lembre que para que o sexo ocorra, não de uma forma plena, porque isso eu acho que é impossível atualmente, mas de uma forma amplamente satisfatória, é necessário que haja a entrega entre os dois parceiros que estão tendo a relação sexual. E é sobre isso que a gente vai falar, separando agora os 4 fatores. Então, primeiramente, vamos falar do fator biológico. Quando falamos da parte física na relação sexual, interessante lembrar que o sexo é uma das raras atividades humanas onde os 5 sentidos são utilizados simultaneamente, ou seja, a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Lembrando que cada um desses sentidos está localizado no cérebro em alguma área do cérebro. Então, por exemplo, quando um parceiro vê a parceira e ela agrada aos olhos dele, né, essa informação visual ela está passando pela janela dos olhos, invertida, tem aqueles fenômenos lá que a oftalmologia explica muito bem, passa pelo nervo óptico e vai ser impressa, né, vai estimular uma região aqui do nosso cérebro e essa região é estimulada. E assim as outras 4 regiões também, relacionadas à parte tátil, do paladar, do ouvido e do olfato. Então, no ato sexual, as 5 áreas são estimuladas simultaneamente. Então, observe que o sexo ocorre de uma forma bastante intensa na parte física. Agora nós vamos falar sobre a parte psicológica. No que tange às questões psicológicas, vale a pena a gente pensar que são muitas as motivações que atraem 2 pessoas, uma à outra. E nem sempre essas motivações, essas razões, são tão saudáveis assim. Então, a dependência afetiva, né? Eu preciso daquela pessoa, ela é minha, eu quero ela para mim, eu preciso dela, sem você eu não sou ninguém. É uma forma, e não é uma forma legal, né? O dominador que quer ter aquela pessoa, quer mandar em alguém, quer dominar alguém, também é uma forma muito ruim. As relações de violência, de agressividade, né? Normalmente a mulher é mais vítima disso, ocorre o contrário também, mas normalmente a mulher. Então a mulher tem medo de se separar daquele parceiro
porque ele pode bater nela, matar. Então, existem relações de insegurança, de medo, de dependência afetiva, de carência, né? Que são muitas essas razões. E todas essas formas de relacionamento fazem com que essa ligação ela não ocorra, ela deveria ocorrer, mas ela é travada por questões psicológicas, às vezes até muito graves. Mas antes de nos estendermos nesse assunto, vamos abordar agora questões sociais. No que diz respeito às questões sociais, é interessante a gente lembrar que muitas vezes existem, assim, dentro de uma empresa, por exemplo, a moça que vai transar com o chefe para conseguir uma promoção, ou numa questão ainda mais séria, né, daquela pessoa de uma classe inferior que quer ascender socialmente e vai se casar com aquela pessoa para ter uma ascensão social. Também existem os casos, né, no caso das mulheres que querem, infelizmente, dar o golpe da barriga. Então, são muitas as motivações dentro de uma sociedade, infelizmente, ainda doente, que faz com que pessoas se atraiam por interesse, por uma segunda intenção, ou por algum jogo, mas não é uma atração física, não é um sentimento mais profundo que promove aquela união, aquela relação entre as pessoas. Isso é um problema muito mais frequente do que o que a gente pode imaginar. E por fim, existem as questões de ordem espirituais. Quando a gente fala das questões espirituais, é importante a gente lembrar que não estamos falando de religião, mas estamos falando basicamente daquilo que chamamos de sexto sentido. É importante a gente entender que existem relações que atraem naturalmente duas pessoas. E isso vai acontecendo de uma forma natural, espontânea. Como os jovens dizem, rolou uma química entre a gente e quando a gente viu, a gente estava junto. O fato é que hoje em dia não rola muitas vezes a química, mas rola a relação sexual. Até pela erotização que a nossa sociedade promove e a banalização do sexo, né? Com moças nuas na mídia, na televisão, com a apologia do sexo. Então é careta não fazer sexo. Então eu vou para a cama com ele, porque se eu não for eu sou careta, então eu tenho que ir. Então não rola aquela química, mas a gente força a barra e vai transar assim mesmo, o que é uma coisa muito ruim. Portanto, falando desses 4 fatores biopsico-socio-espirituais e dessa necessidade, né, do sexo acontecer de uma forma intensa, ampla, para não dizermos plena, porque isso ainda é muito difícil para a gente, é interessante a gente saber que se a gente não tiver inteiro dentro da situação, a coisa não vai rolar de uma forma satisfatória. Em resumo, se você não estiver aceso ou acesa em todos os seus centros neurológicos, devidamente estimulado na visão, olfato, paladar, tato e audição, se você não estiver calmo ou calma na sua relação, se você não estiver ali com felicidade, com alegria, se você não estiver fazendo uma relação sexual por uma segunda intenção, estamos falando das questões sociais, e se não estiver rolando uma química legal, vai ser difícil você ter uma relação mais ampla, mais profunda. E por último, o sexo, né? Se você está na cama, é importante lembrar que você deve esquecer todos os seus problemas, todas as suas preocupações. Não adianta você estar ali na cama com o seu parceiro ou parceira pensando que, ai meu Deus, será que ele vai terminar comigo? Será que ele está gostando? Será que ele vai embora? O que eu tenho que fazer amanhã? Está quase na hora de eu fazer isso ou aquilo. Então, se você estiver na cama com o seu pensamento
fora da cama, em outro lugar, você não vai ter o prazer. Importante a gente lembrar que quem goza não é o corpo, quem goza é a alma. Se você está pensando em alguma coisa fora daquele momento ou fora daquele espaço, se você está com o seu pensamento em outro lugar, a sua alma está aonde você está pensando. E se a sua alma está fora de você, se a sua alma está longe, você não vai gozar, porque não é o corpo que faz o sexo. Quem goza, o corpo até faz o sexo, mas quem goza é a alma. E para você ter o prazer, o orgasmo, é necessário que o corpo e a alma estejam inteiros ali, o mais plenamente possível. É isso aí. Gostou? Compartilhe.